Aliados dos Estados Unidos estão se juntando ao presidente Biden no combate ao Partido Comunista Chinês e as novas sanções para a perseguição aos uigures. Isso e muito mais nas manchetes das notícias da China desta semana. China sem censura. Bem-vindo ao China Sem Censura, eu sou Chris Chappell. Esse episódio é patrocinado pelo Surfshark Alert. Ele ajuda a detectar se suas informações privadas vazaram online ou se fazem parte de um vazamento de dados. Esta semana, nas notícias da China, desde o início de sua campanha, o presidente Biden disse que trabalharia com os aliados dos Estados Unidos para combater o Partido Comunista Chinês. E agora, pela primeira vez, parece que essa estratégia pode estar dando frutos. Os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e União Europeia se uniram para punir a China por seu tratamento aos muçulmanos uigures. As sanções têm como alvo funcionários antigos e atuais, além de uma organização paramilitar envolvida na detenção em massa dos uigures em Xinjiang. Os oficiais visados terão seus bens congelados e serão proibidos de viajar. Isso é honestamente surpreendente, considerando que esta é a primeira vez que a Europa usou sanções contra a China desde o massacre da Praça Tiananmen em 1989. É ainda mais surpreendente, considerando que a União Europeia assinou um acordo comercial preliminar com a China no final de dezembro, no qual os direitos humanos e as preocupações dos Estados Unidos não foram levados em consideração. Os Estados Unidos lideraram as sanções à China sob a administração Trump. Os Estados Unidos também rotularam a perseguição aos uigures como genocídio. No entanto, esta sanção coordenada sob a administração Biden é nova. Biden está cumprindo sua promessa de trabalhar com os aliados dos Estados Unidos para combater a China? No início deste mês, Biden também se reuniu com líderes do Quad, uma aliança da Índia, Japão, Austrália e Estados Unidos que tem o objetivo de enfrentar a China. Mas se você é um aliado dos Estados Unidos e está se perguntando se terá de escolher entre os Estados Unidos e a China, não se preocupe. Esta semana, o secretário de Estado Antony Blinken também disse que os Estados Unidos não forçarão seus aliados a uma escolha nós ou eles entre os Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos querem superar a China, não apenas tentar derrotá-la, disse Blinken. Quando solicitado a responder ao comentário de Blinken, o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, tentou dizer algo sobre o declínio da América, mas ao invés disso, apenas riu incontrolavelmente por 5 minutos. E depois do intervalo, contarei como a China respondeu aos Estados Unidos e seus aliados. Bem-vindo de volta. As novas sanções contra as autoridades chinesas não são motivo de riso para o Partido Comunista. Na verdade, eles responderam com suas próprias sanções à União Europeia. Estas sanções incluem colocar 10 legisladores europeus na lista negra, assim como vários think tanks e acadêmicos. A União Europeia sanciona a China por crimes contra a humanidade, a China sanciona a União Europeia por tê-la sancionado. Faz sentido. Claro, isso pode significar que o novo e sofisticado acordo comercial com a Europa pode estar condenado. Isso porque vários dos legisladores europeus que o regime chinês sancionou são membros do Parlamento Europeu, que precisa aprovar o acordo comercial. E como resultado das sanções, o Parlamento Europeu cancelou a reunião que deveria discutir esse acordo. Os Estados Unidos e a China também assinaram um acordo comercial em 2020. Isso foi um pouco antes do coronavírus se tornar uma pandemia global. E isso pode surpreendê-lo, mas a China não tem honrado sua parte no acordo. Então, se esse negócio for por água abaixo, que pena. E agora, para punir os Estados Unidos, o Partido Comunista Chinês tem feito uma blitz de propaganda incessante. Eles estão acusando os Estados Unidos de racismo, desigualdade e uma resposta fraca à pandemia. Você conhece o ditado, nós criticamos nos outros as coisas que vemos em nós mesmos. Apesar da atração do mercado chinês, o resto do mundo está começando a se dar conta do risco representado pelo Partido Comunista Chinês. Veja o Canadá, que também faz parte das sanções recentes. A China sequestrou 2 cidadãos canadenses, Michael Kovrig e Michael Spavor. Bem, na semana passada, os 2 Michaels foram secretamente julgados por espionagem. Em ambos os casos, o veredito não foi anunciado. Mas o sistema de justiça da China é muito eficiente. Todos os julgados são considerados culpados. Jornalistas e diplomatas estrangeiros foram banidos dos julgamentos, mas em uma demonstração de apoio, mais de 2 dúzias de diplomatas representando vários países, incluindo o Canadá e os Estados Unidos, tentaram obter acesso ao tribunal, mas foram recusados pelo pessoal da segurança. Ei, você acha que a tomada de reféns pelo Partido Comunista Chinês pode, na verdade, estar saindo pela culatra? Mais sobre isso após o intervalo. Bem-vindo de volta.
Há mais sinais de que a agressão do Partido Comunista Chinês está virando o mundo contra ele. A OTAN está procurando construir parcerias com o Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia para enfrentar a China, e outro almirante dos Estados Unidos está alertando que a invasão chinesa de Taiwan está mais perto do que a maioria das pessoas pensa. Claro, ele obviamente não está falando sobre a maioria das pessoas que assiste o China Sem Censura. Mas à medida que o genocídio de uigures continua a virar as pessoas contra o Partido Comunista Chinês, o partido contra-ataca. O Facebook recentemente pegou hackers chineses criando perfis falsos para atacar uigures no exterior. Os hackers se passavam por ativistas ou jornalistas que apoiam os uigures. Eles supostamente enviavam links aos uigures direcionados para sites comprometidos. Eles até criaram aplicativos de oração falsos para Android. Enquanto isso, o regime chinês lançou um boicote à marca de roupas H&M por criticar o tratamento dado aos uigures. Nesta declaração do ano passado, a H&M disse: acho que essa página não existe mais. Mas nada desaparece de verdade da internet. Aqui está a declaração original que dizia: o grupo H&M está profundamente preocupado com relatos de organizações da sociedade civil e da mídia que incluem acusações de trabalho forçado e discriminação de minorias étnico-religiosas em Xinjiang. Eles também disseram que parariam de comprar algodão de Xinjiang, já que ele é feito com trabalho escravo uigur. A Nike também divulgou um comunicado sobre Xinjiang, dizendo que está comprometida com a fabricação ética e responsável, e que eles não compram produtos de Xinjiang. Apesar de terem feito lobby contra um projeto de lei sobre trabalho escravo uigur no Congresso. E agora a Nike pode ser a próxima na lista de boicotes da China. Na quarta-feira, a Nike estava no topo da lista de pesquisas mais feitas do Weibo. Alguns usuários ficaram furiosos porque a Nike aderiu ao boicote de algodão da região. Nunca pensei que veria boicotes contra empresas por se oporem ao genocídio e ao trabalho escravo, mas esse é o Partido Comunista Chinês para vocês. Esse episódio foi patrocinado pelo Surfshark Alert. Grandes violações de dados acontecem o tempo todo, como a violação do Capital One de 2019, que afetou 100 milhões de americanos. Ou o hack do Equifax de 2017, que expôs dados de quase 150 milhões de americanos. Quer esses hacks venham da China ou de outro lugar, suas informações privadas podem ser expostas, como o número do seu cartão de crédito, saldo da conta bancária, número de seguro social e mais. Se você está preocupado com violações de dados, roubo de identidade, vazamento de senha ou hackers, você deve usar o Surfshark Alert. O Surfshark Alert irá notificá-lo se seus dados foram comprometidos. Dessa forma, você pode alterar suas senhas, fechar contas expostas ou mudar para novas empresas. E por um tempo limitado, você pode economizar 75% em um plano de 1 ano do Surfshark Alert. Além disso, você terá 3 meses extras grátis e uma assinatura gratuita do Surfshark VPN. Tudo isso por apenas $3,19 por mês. Para obter esse ótimo negócio, acesse surfshark.deals/uncensored alert e use o código Uncensored Alert. Assuma o controle de sua segurança online. Monitore seus cartões de crédito. Proteja suas senhas de e-mail. Acesse surfsharkalert.deals/uncensored alert para saber mais. Mais uma vez, eu sou o Chris Chappell. Vejo você na próxima.